Bom, vamos lá. Então, mais uma aula aqui sobre tempo. E eu imagino que, para começar, a gente poderia falar sobre 1 segundo de tempo. 1 segundo é muito pouco, então eu sugiro que a gente possa começar a trabalhar com 1 minuto do seu tempo. E você vai dizer, mas isso é fácil, né? Ou seja, conseguir 1 minuto é tranquilo. Sim, conseguir 1 minuto você pode conseguir a hora que você quiser. Mas eu queria que você justamente percebesse a quantidade de coisas que acontecem nesse minuto e principalmente coisas que estão na sua cabeça. Então, é claro que o que a gente vai fazer são muito mais outros exercícios envolvendo tempo, envolvendo horas, dias, meses de conseguir tempo, principalmente tempo que te agrega na sua vida cotidiana, melhorando ela. Mas para a gente fazer uma primeira percepção aqui, seria muito importante que você é, entendesse o que é essa questão do tempo e como ele acaba passando, a gente não dá muita bola para ele. Você imagina isso, você sabe às vezes que você fica muito tempo no Instagram, você sabe às vezes que você fica sem fazer nada, ou você fica fazendo maratoneando no Netflix, todo mundo faz isso, a gente sabe disso. Mas o que talvez a gente não sabe, eu queria que nessa aula a gente pudesse averiguar, é como no espaço do tempo existe um conjunto de coisas ao nosso redor que a gente não presta muita atenção. Eu vou pedir aqui para você um exercício rápido, não de 1 minuto, que a gente não precisa ficar 1 minuto em silêncio com o olho fechado, mas vou pedir que você feche o olho e escuta só minha voz. Não é muito tempo, vão ser alguns segundos onde eu vou ficar falando para você. Fechou o olho? Provavelmente eu não vou estar te enganando, não tem nenhum problema aqui. Eu queria efetivamente que você fechasse o olho. Se você não fechar o olho agora, mais adiante na aula você vai perceber como é importante que você tenha feito a experiência de fechar o olho e você vai ter que voltar na aula. Então, faz esse exercício de fechar o olho e vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa que eu te peço ao você fechar o olho, e isso é já um começo de exercício em relação à meditação, que é uma aula mais para frente, mas é que você consiga perceber que coisas existem além da minha voz. Você está me ouvindo, evidentemente, né? E que coisas tem? Mas tem coisas que estão rolando, ou seja, você está com a televisão ligada, tem um barulho do vizinho, né? É só perceber isso, não precisa fazer nada com essa informação. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa informação. Mas veja que você consegue perceber de barulhos externos aí. Está percebendo? Tem alguma coisa? Ou você está num absoluto silêncio? Se você está no absoluto silêncio, você tem certeza que você está no absoluto silêncio? Presta atenção, se além da minha voz tem alguma coisa. Talvez você tenha percebido que além dos outros sons, existe um som seu mesmo. Talvez você consiga perceber o barulho da respiração, da sua respiração. Talvez para os mais atentos você consegue ouvir o barulho do seu coração batendo ou algum ruído do teu corpo se mexendo, algum músculo, alguma coisa. É, Você consegue perceber isso? Agora que eu falei, presta atenção, você consegue perceber o seu ar entrando e o ar saindo, né? Consegue perceber esses barulhos? Volto a dizer, esse exercício ele não tem nada de especial, nenhuma magia, é só um exercício de percepção. Se você percebeu essas coisas, eu vou te pedir mais uma coisa, a última, e aí a gente pode abrir o olho. Essa outra coisa que eu te pedi é: você consegue perceber os pensamentos que você tem enquanto você está me ouvindo? Você consegue perceber que tem alguém aí, você mesmo, dizendo, pô, não é que ele vai chegar com isso? Ou, nossa, preciso comprar farinha. Nossa, eu tenho. Não posso esquecer de pegar meu filho na escola. Ou seja, você consegue se ver ou se ouvir percebendo os seus próprios pensamentos? Mais um tempinho aí para você perceber, e inclusive perceber o pensamento de que você está percebendo o pensamento. Né? Esse exercício é fundamental para tudo que a gente vai fazer nesses próximos outros exercícios e aulas. Né? Pode abrir o olho então. Você deve ter visto aí que existe um conjunto de coisas que a gente não presta muita atenção. Essas coisas elas são da natureza humana, né? Então, enfim, e a gente de costume, a gente às vezes vai colocando outras coisas em cima delas para que a gente possa sobreviver, enfim. A gente não percebe o que a gente está pensando, a gente não percebe que tem outros barulhos, a gente não percebe os próprios barulhos.
E no exercício pequeno de silêncio, que também não leva a lugar nenhum, ou seja, não é que esse exercício te serve de alguma coisa, sendo bem sincero, não serve para nada, a não ser para você perceber que eles existem. Na meditação é outra coisa, nas caminhadas é outra coisa, mas aqui é simplesmente um exercício de você perceber que esses outros barulhos existem. O que a gente faz com ele, então? Né? Como eu disse, nada, não tem nada para agregar, mas tem algo que talvez possa ser útil, aí depois você vai querer perceber. A primeira coisa é a vida segue, a vida passa, a vida segue, ou seja, você está ocupado com outras coisas e o mundo continua funcionando, você continua funcionando como organismo, você respira, você faz barulhos internos e externos, é, e outras pessoas no seu entorno também continuam funcionando. Aí você vai falar, pô, ok, Marcelo, o que eu faço com essa informação? Nada também. A princípio, não tem nada de útil a você saber isso. Mas tem uma informação que eu considero que é muito útil, que é o seguinte. Se a gente vive o tempo todo cobrindo essas simples percepções de que a vida segue, de que o mundo segue, de que eu mesmo como organismo sigo, se eu fico cobrindo isso com atividades das mais variadas, eu estou justamente deixando de viver o presente. Né? A gente vai falar mais disso nas aulas que envolvam respiração, enfim, a ideia do aqui e agora e tudo isso. Mas aqui é simplesmente, num começo, né, numa aula inicial, inaugural, vamos chamar assim, você perceber que isso tudo que você faz, as outras coisas que você faz, elas são secundárias em relação com as coisas essenciais que acontecem na vida. Que é você respirar, teu coração bater, óbvio, né? Você vai falar, pô, mas isso é óbvio, Marcelo. Sim, é óbvio, sim, mas efetivamente você precisa fazer com que isso seja honrado, né? Vamos chamar assim, né? Use bem esse teu corpo, né? Use bem essa tua respiração que você põe para dentro e para fora, não para qualquer besteira. Outra questão, justamente como eu falei, ou seja, perceber o que tem no entorno. Ou seja, tem outras coisas acontecendo, tem outras vidas acontecendo. Você fala assim, pô, Marcelo, mas o que eu faço com essa informação de que tem outras vidas acontecendo? A humildade de saber que você não é o centro do mundo, a vida acontece apesar de você, a vida vai continuar acontecendo quando você morrer não, né? E a vida já acontecia antes de você viver. E de novo você vai dizer, mas eu já sabia disso, Marcelo. Ok, mas você podia saber, mas você não tinha percebido ou sentido efetivamente isso. E o que eu quero dizer com sentir isso? De novo, começa a perceber quais coisas são essencialmente importantes e quais que não. Eu não estou dizendo que fechar o olho e perceber o barulho do vizinho lá com a furadeira é importante. Não é para nada, não tem, como eu disse, a menor utilidade isso que eu fiz aqui nesse exercício. É só para você sair do eixo da centralidade em você. É só isso. A vida existe, ela está aí, né? E se ela existe, ela está aí, o que a gente pode fazer? Pô, o melhor do mundo, né? O melhor possível. Uma vida mais legal, uma vida que eu tenha uma percepção melhor. Que às vezes pode ser ganhar mais dinheiro, às vezes pode ser descansar, às vezes pode ser ter tempo para poder curtir os filhos, às vezes pode ser. Mas se eu simplesmente substituo a minha vida louca de trabalho por achar meia horinha para dar atenção aos meus filhos, eu vou querer, nessa loucura de tempo, ser altamente produtivo nessa minha experiência com os filhos, tão produtivo quanto eu sou no trabalho, e você vai ver no médio, no curto, no longo prazo, que não é por aí que a coisa vai. O que efetivamente funciona é esse tempo de qualidade que a gente tem falado, que se fala muito, né? Só que às vezes eu fico pensando, que tempo de qualidade é esse? Quem define o que é qualidade? Por isso, então, a ideia de a gente chamar isso aqui de tempo livre. O tempo livre é aquilo que a gente faz sem nem necessariamente eu chamar de qualidade. É um tempo nada. É um tempo que você encontra pro nada, seja com você, seja com o teu filho, né? Seja com a família. E esse tempo livre, que parece banal, diz assim, tempo livre, ok, ele tem um objetivo, ele é mais complicado do que o tempo de qualidade, porque o tempo de qualidade tem um objetivo, tem uma meta, a gente consegue medir, a gente consegue definir, não, porque eu estou aqui com meu filho, aproveitando a meia hora que eu tenho para ensinar ele a aprender inglês. Lindo ele aprender inglês, lindo você estar com ele para isso. E aparentemente realmente é de qualidade. Mas quando existe o tempo livre?
Quando existe o tempo onde vocês dois, você e teu filho, decidem simplesmente não fazer nada juntos, uma perna encostada na outra assistindo futebol, sem nenhuma intenção além de estar lá conversando. Ou que você fale para ele, vamos dar uma volta, vamos na praça caminhar, e ele tope ir, como geralmente os pequenos fazem. Os adolescentes não, mas os pequenos fazem. E um tempo livre. Não só com o seu filho você pode fazer isso, como com a sua família, com os seus pais mais velhos. Você ir lá não para que concretamente conste que você foi no almoço de sábado que você precisa ir efetivamente, mas porque você foi, porque valeu a pena ir. É claro que o que eu estou falando agora para você, nessa aula, numa dessas primeiras aulas que a gente está fazendo, não é que isso se resume e está tudo resolvido. Deveria ser. Eu vou ter várias outras aulas onde vou ter que explicar as coisas de outros formatos para que elas possam ser úteis para você de acordo com esses tempos. Como é que a gente pode entender melhor o valor do tempo? Como é que o tempo ele pode ser mais trabalhado? Mas para essa aula aqui, onde eu pedi que você prestasse atenção 1 minuto nela, no seu tempo, seja com o olho fechado ou não, pode ser agora com o olho aberto depois que você desligar essa aula. Pode ser sentado na poltrona, pode ser não fazendo nada. Esse sim é o objetivo principal. Fica 1 minuto sem fazer absolutamente nada, sem na sequência não pegar o celular, não fazer uma caminhada maior, ou não querer resolver um trabalho, não ler o jornal. 1 minuto, não estou te pedindo 5, estou pedindo 1 minuto de você não fazer nada. Olhando para a parede, olhando pela janela, talvez pode ser mais agradável do que olhar para a parede. Alguém da família vai te achar meio estranho se você fizer isso. Mas esse exercício de 1 minuto, deixa ver o que acontece. Presta atenção nos teus barulhos internos, presta atenção nos barulhos que existem ao redor. Presta atenção nos barulhos que a sua mente gera, do tipo, o que eu estou fazendo aqui olhando pela janela? E faz isso só. E isso não vai te dizer nada, não vai te chegar a nenhuma conclusão. Ou sim, talvez vai, seria ótimo, depois conta para mim e para gente. Mas o mais importante é você conseguir perceber que, sim, o não fazer nada é algo que está acontecendo. Seja dos outros, seja você internamente. Então esse nada, no final das contas, não existe. O que existe é concretamente o que você faz com essa tua experiência aqui na Terra. Né? O que você faz concretamente e se você ocupa seu tempo escondendo todo o resto, né? Ou seja, vivendo como um ratinho na roda da gaiola, que é essa outra aula, ou se você tem essa percepção. Não significa que você vai ficar o tempo todo tendo essas percepções. Não faz, você não precisa. Agora sempre vou fazer esse 1 minutinho de percepção. Se você quiser, faça, mas não é esse o ponto, repito. O ponto é a gente valorizar que tempo é uma coisa que existe, ele passa, acabou. Aquele tempo que você tinha acabou, agora é outro. E a gente está em caminho à morte. E é isso. Essa experiência que a gente tem. Perceber isso começa em perceber justamente a quantidade de coisas que acontecem enquanto você não está percebendo essas coisas. Porque você está ocupado com o Instagram, ou com o YouTube, ou trabalhando como um louco, ou enfim, seja o que for. Então, percebe que o teu corpo funciona apesar de você. Imagina como seria diferente, né? Imagina como seria se o teu corpo esquecesse de respirar, por exemplo, quando você dorme. Você ia morrer. Então, o corpo faz coisas dentro de você enquanto você não percebe que ele está fazendo. Que bom, né? Que ótimo. A vida segue independente do que você está fazendo. Ótimo também. E você, e a tua cabeça, mesmo que você não queira, ela fica funcionando. E você não percebe. Às vezes, inclusive, você não quer perceber. Às vezes você não quer ter esses pensamentos que não param um atrás do outro, porque a nossa mente não para um segundo. E ela não para. Se você prestar atenção, deixa fluir o que essas coisas estão pensando e só perceba isso. Depois a gente vai fazer um pouco de ajustes e acordos e melhorias nessas 3 frentes. Você com o teu organismo, você com o teu pensamento especialmente e você com o resto da sociedade. É isso. Se quiser voltar atrás porque você não fechou o olho, volte. E se quiser, logo finalizando isso aqui, fazer um exercício com o olho aberto mesmo, sentado na tua poltrona, ou olhando pela janela, faça. Coisas vão surgir. Nada muito especial, mas alguma coisa vai te fazer bem. É isso. Até a próxima aula.